Então, como eu falei no início, hoje é um dia muito especial para nós. É o dia transcendental do desaparecimento de Shila Narottama Das Thakura. Então, vamos falar quem foi Shila Narottama Das Thakura, a grande personalidade. Vamos falar sobre a iniciação dele. Vamos falar também como ele desapareceu deste mundo. Enfim, vamos tentar fazer um resumo da vida dele. Então, Narottama Das Thakura, antes dele aparecer em Bangladesh, hoje o local que ele apareceu se chama Bangladesh. Antes dele aparecer, Mahaprabhu foi viajar para pregar. E quando Mahaprabhu estava viajando, ele passou pela cidade, pelo local Bangladesh. Na época tinha outro nome, mas hoje é chamado de Bangladesh. E ele estava passando por lá, e aí ele ia atravessar o rio Padma. Na verdade, o rio Padma é o rio Gangadevi, é o rio Ganges. Só que Gangadevi, em Navadvipa, se chama Gangadevi, é Ganga, o rio Ganges. E no lugar que Narottama Das apareceu, em Bangladesh, se chama Padma, rio Padma. E Srivacharya Maharaj conta que é muito mais largo o rio em Bangladesh do que em Navadvipa. Então o rio Padma ele é muito maior do que o rio Ganges. É o mesmo rio, mas ele muda de nome de acordo com o lugar que ele passa. Então Mahaprabhu, ele entrou no rio e ele pegou um pouco de água, colocou na sua cabeça, na sua testa, e depois jogou novamente no rio Padma. E o que ele fez através desse gesto? E ele falou, Narottama, 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 3 vezes ele falou. E os devotos associados dele, que estavam lá próximos, não entenderam, falaram, quem é Narottama? Aonde é Narottama? O que é Narottama? Eles não sabiam quem era Narottama. Narottama apareceu depois de muito tempo. Muito tempo depois. Os pais de Narottama não haviam nascido ainda. E aí Narottama apareceu. Filho de um rei, então Narottama era um príncipe. E Narottama, desde criança, tinha esse lado, como Srila Bhaktivinoda Thakura, como grandes santos, esse lado de devocional muito forte. Então ele escrevia já canções, ele estudava muito a parte das escrituras. Narottama se tornou um pandit, por isso que ele foi considerado como Narottama Das Thakura. Ele recebeu o título de Thakura de Jiva Goswami, dos Goswamis de Vrindavana. Por quê? Porque era um devoto muito puro e pandit, totalmente esclarecido nas escrituras. Então ele, quando criança, ainda criança, ele sonhou com Nityananda Prabhu. Na verdade não foi um sonho, né, como nós temos o sonho. Foi um sonho transcendental. Nityananda Prabhu orientou ele, através do sonho, vá lá tomar o banho no rio Padma. E ele morava muito próximo do rio. Vá lá que Mahaprabhu deixou um presente para você, deixou um tesouro para você. Ele deixou Krishna Prema lhe aguardando lá no rio Padma. Na hora que Mahaprabhu jogou água na sua cabeça, na sua testa, e devolveu para o rio Padma, ele deu a misericórdia, não só a misericórdia, ele deu Krishna Prema para Narottama Das Thakura. E aí Narottama levantou de noite ainda, de madrugada, na verdade, né? Estava escuro, e ele foi para o rio tomar banho. E quando ele entrou no rio, ele sentiu alguém abraçá-lo. E ele sentiu que era Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu que estava abraçando ele. E nesse momento ele recebeu Krishna Prema, recebeu amor puro por Deus. Nesse momento que Mahaprabhu abraçou ele, Mahaprabhu transferiu o amor puro para a alma dele. E aí ele já começou a entrar em êxtase, lá no rio mesmo. Os sintomas de êxtase, os 8 sintomas de êxtase, ele começou a sentir. E aí ele saiu, voltou para casa, e a mãe dele viu que ele estava estranho. Estranho no sentido de ele chorava,
ele dava risada, arrepiava os pelos, os sintomas, a voz embargada, os 8 sintomas de êxtase ele tinha. E a mãe dele perguntou para ele, o que aconteceu, filho? Ele era uma criança. O que aconteceu, filho? E aí ele falou, eu acho que eu entrei no rio para me banhar e alguém me abraçou, eu acho que é Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya. E a cor dele se tornou a cor de Mahaprabhu, a cor de Shrimati Radharani, porque ele era escuro. Narottama Das Thakura, como a maioria dos indianos, é escuro. E ele se tornou da cor de Mahaprabhu, se tornou claro, a cor dourada, a cor de sândalo, né? E aí a mãe dele, não só a mãe dele, mas os devotos também, as pessoas que viviam com ele, falaram, realmente a história dele é real. Ele está com a cor de Mahaprabhu. E a mãe dele falou, filho, pare de fazer, eu faço o que você quiser, eu até dou minha vida, se você parar de chorar. Ele falou, mãe, eu estou chorando por amor em separação de Mahaprabhu. A mãe falou que o que precisar fazer eu faço, eu dou até minha vida para você parar de chorar. E aí foi passando o tempo, o pai dele ficou muito preocupado, o pai dele era rei, né? O pai dele era rei. E aí Narottama Das Thakura pediu para sua mãe, falou, mãe, me deixe ir para Vrindavana, porque ele sonhava sempre com Mahaprabhu também. Mahaprabhu falou, vá para Vrindavana e receba a iniciação de Lokanatha Das Goswami. Vá para Vrindavana e receba a iniciação dele. E aí ele falou para a mãe, mãe, eu tenho que ir para Vrindavana, me ajude. E a mãe ficou meio assim, claro, uma criança ainda, nova, né? A mãe não ajudou ele no momento. E certa vez o pai dele era rei, foi pagar os impostos para o governo, foi pagar os impostos e ficou alguns dias fora de casa viajando. E nesse momento o Narottama Das Thakura também falou para a mãe, mãe, me dê o dinheiro, mãe, me deixe ir, me deixa eu ir para Vrindavana. E a mãe dele pegou, deu 30 rúpias, Srila Govinda Maharaj falou que deu 30 rúpias para ele, e ele foi para Vrindavana. Mas antes dele ir para Vrindavana, o pai dele, quando soube que ele queria ir para lá, como era o rei, colocou vários guardas tomando conta dele, fiscalizando ele. Como o pai de Raghunatha Das Goswami. O pai de Raghunatha Das Goswami não era rei, mas era muito rico. E ele colocou guardas para tomar conta, seguranças para tomarem conta para Raghunatha Das Goswami não ir mais para Mahaprabhu, não abandonar a família. E Narottama Das Thakura também, só que o pai dele era rei, então eram os guardas tomavam conta dele. Mas quando o pai dele foi para longe pagar os impostos, ficou algum dia fora, ele aproveitou e a mãe dele ajudou ele a ir para Vrindavana. E Mahaprabhu falou para ele, procure Rupa Goswami, procure Sanatana Goswami, procure Jiva Goswami, procure os Goswamis de Vrindavana. Quando ele chegou lá, Rupa Goswami e Sanatana Goswami já haviam abandonado o corpo. Eles já tinham abandonado o corpo, mas tinha quem estava lá no momento. Estava lá Jiva Goswami, estava lá Krishna Das Kaviraj Goswami, estava lá Lokanatha Das Goswami. Tinha outros Goswamis de Vrindavana, mais novos. Por quê? Porque Narottama, ele apareceu muito tempo depois de Mahaprabhu. Então, os Goswamis mais antigos, como Urupa e Sanatana, já haviam abandonado o corpo. Raghunatha Das Goswami já havia abandonado o corpo. E aí Jiva Goswami começou a ensiná-lo, começou a dar aula para ele, mas ele tinha a orientação de Mahaprabhu de receber iniciação de Lokanatha Das Goswami. E ele foi falar com Lokanatha Das Goswami. E Lokanatha falou, não vou iniciar você. Eu fiz um voto de não iniciar nenhum devoto. E Lokanatha Das Goswami, como os outros Goswamis de Vrindavana, ele era muito austero. Ele sequer dormia 2 noites embaixo da mesma árvore. Toda noite ele trocava de árvore para não se apegar àquele local onde ele dormia. Muito austero. Ele falou, não vou aceitar você como discípulo. Não vou aceitar ninguém como discípulo.
E Narottama ficou pedindo e pedindo. Ele foi rejeitado 18 vezes. Veja só o exemplo de Narottama Das Thakura. 18 vezes ele pediu iniciação para o Guru, e o Guru falou não. 1, 2, 3, 4, 5, até 18 vezes ele falou não. Se fôssemos nós que iríamos pedir iniciação para o Guru, e o Guru falasse não uma vez, nós não íamos mais querer saber daquele Guru. Porque nós temos o ego extremamente alto. Nós não sabemos receber um não. Às vezes você pergunta para o Guru algo, e o Guru fala não, e a gente já fica nervoso. A gente tem muito ego. Nós não temos nenhuma humildade. Nós não temos aquilo que é importante, a rendição ao Guru. E aí Narottama Das Thakura foi sendo rejeitado, rejeitado, rejeitado. E ele, por 2 anos, ele foi rejeitado. E ele queria fazer algum serviço para Lokanatha Das Goswami. Mas como é que ele ia servir Lokanatha, se Lokanatha não deixava ninguém fazer nada para ele? Nada. Ele não deixava ninguém fazer nada para ele. E aí Narottama Das Thakura, ele reparou que Lokanatha, ele ia fazer suas necessidades sempre no mesmo local. Toda noite ele ia lá e fazia as necessidades dele no mesmo local, sempre no mesmo local. E aí Narottama Das Thakura, ele viu isso e ele pensou, se eu limpar as necessidades do meu Guru, as fezes do meu Guru desse local, deixar o local limpo, eu estou servindo ele. Porque Mahaprabhu falou que ele era o Guru dele. E aí ele começou a limpar, ele ia à meia-noite, toda meia-noite, todo dia à meia-noite ele ia lá. Ele ia lá, limpava o local e ia embora. Mas feliz da vida. Super feliz ele fazia isso. E aí Lokanatha Das Goswami, claro, percebeu que o local estava sendo limpo. Ele percebeu que o local estava sempre limpo. E aí ele pensou, falou, quem será que está limpando esse local? Quem será que está fazendo isso? E aí, certa noite, ele ficou lá olhando, e quando deu meia-noite o horário, Narottama Das Thakura foi lá e limpou o local. Ele limpou o local onde Lokanatha Das Thakura fazia suas necessidades. Mas alegre. E Lokanatha viu que ele estava alegre limpando o local. E aí ele chamou Narottama e questionou ele, por que você está fazendo isso? E aí Narottama falou, porque você vai ser meu Guru. Mahaprabhu falou que eu tenho que ser seu discípulo, eu tenho que receber Diksha de você, a iniciação de você. Mesmo você não querendo, você falando, feito um voto de que nunca iria receber um discípulo, Mahaprabhu falou que eu tenho que ser discípulo de você, de mais ninguém. E aí, depois de ver essa humildade dele, ele falou, você é filho de um rei, você é um príncipe, um rei famoso. Por que você está limpando minhas fezes? Ele viu a humildade de Narottama. E aí, finalmente, ele resolveu iniciar Narottama Das Thakura. Finalmente, ele recebeu orientação para iniciar Narottama Das Thakura. E Narottama Das Thakura, ele queria viver em Vrindavana, da mesma forma que deixa eu lembrar o nome do devoto, Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada também queria abandonar o corpo em Vrindavana. Raghunatha Das Goswami também abandonou o corpo em Vrindavana. Esse era o objetivo dele. E o Samadhi Mandir de Raghunatha Das Goswami está em frente ao Radhakunda. Ele viveu anos e anos e anos lá. E Narottama Das Thakura também queria viver lá. Mas o guru dele falou, não, vá pregar. Você vai sair pregando. E ele saiu pregando, pregando, pregando. O guru dele só iniciou ele. Ele foi o único discípulo de Lokanatha Das Goswami, Goswami de Vrindavana. Mas ele iniciou muitos e muitos e muitos e muitos discípulos. Muitos discípulos. E aí Jiva Goswami falou para ele
também os associados íntimos dele, né? Os amigos mais íntimos de Narottama era Shyamananda Prabhu e Srinivasa Acharya. E aí Jiva Goswami falou, vão levar os livros daqui de Vrindavana para a Bengala Ocidental, porque o Kazi, os governantes da região haviam destruído todos os livros da região, Gaudiya Vaishnava, sei lá, da Bengala Ocidental, haviam sido destruídos. Então, Jiva Goswami falou, leve os livros para lá. Esses livros devem ser divulgados. Os livros dos Goswamis de Vrindavana, escrituras. E aí foram os três, a caminho de Vrindavana, a caminho da Bengala Ocidental, de Navadvipa. E no meio do caminho, eles foram roubados. Levaram todos os livros que estavam na carroça deles, no meio de transporte que eles tinham. E quem roubou esses livros? Foi um rei ladrão da região. Aquele rei ladrão, ele tinha um astrólogo. É muito comum, né, o astrólogo dar as orientações para o rei, enfim, para as pessoas. O astrólogo falou, ó, tal dia, tal local, tal estrada, vai passar um tesouro muito grande lá. E aí, o rei ladrão da corte mandou os seus discípulos, enfim, discípulos não, mas os seus guardas, né, os ladrões, roubarem. Quando chegou lá, os ladrões pegaram todos os livros e roubaram. E quando chegaram com os livros para esse rei ladrão, ele falou, como assim? Ele falou. Aí chamou novamente o astrólogo. E o astrólogo falou, realmente, eu não menti, não. Isso daí é um tesouro. E aí o rei começou a fazer puja todo dia. Todo dia o rei fazia puja para os livros, porque ele sabia, o astrólogo falou, aquilo é um tesouro inigualável. Mas os três ficaram procurando os livros. E aí Srinivasa Acharya ficou no local e Narottama Das Thakura e Shyamananda Prabhu, eles foram a caminho da Bengala Ocidental para pregar, continuar o caminho. E certa vez Srinivasa Acharya, ele estava na casa de uma pessoa, morando. E aí ia ter uma assembleia, ia ter uma aula do Srimad Bhagavatam, por um pandit local. E a pessoa que era o dono da casa que ele morava, falou para ele, vamos comigo, vamos escutar o Bhagavatam. E ele foi. Ele foi escutar o Bhagavatam, só que aquele pandit, ele não tinha o esclarecimento correto, ele interpretou de forma errada, equivocada o Bhagavatam. E aí Srinivasa Acharya falou para o rei bandido, falou para ele, está tudo errado, ele interpretou de uma forma errada o Bhagavatam. E o rei falou, você sabe a forma correta? Ele falou, sim, eu sei. E ele ficou durante horas e horas e horas e horas descrevendo Bhagavatam, a interpretação da forma correta. E aí os brahmanes, enfim, os associados que estavam lá do rei, o próprio rei estava lá, e eles se renderam a Srinivasa Acharya. Eles se renderam a ele, falaram, nossa, nós nunca ouvimos uma interpretação assim do Bhagavatam, real. E aí o rei perguntou para ele, por que você está aqui? O que você veio fazer? Quanto tempo você está aqui? E aí ele falou para o rei, eu estava levando os livros para Navadvipa, para a Bengala Ocidental, e nós fomos roubados. E aí o rei pegou e falou, fui eu roubei. O astrólogo falou que era uma fortuna incalculável, eu roubei, mas eu vou te devolver. Mas todo dia faço puja. E aí ele devolveu os livros, e os livros realmente depois foram para a Bengala Ocidental. Os livros dos Goswamis de Vrindavana foram levados para o destino correto, que é a Bengala Ocidental, que os três estavam tentando levar. E aí chegando lá no local, ele fez um grande festival. Quando Srinivasa chegou com os livros, Narottama Das Thakura, Shyamananda Prabhu, eles fizeram um grande festival.
no local. E aí veio a esposa, a Saki, de Nityananda Prabhu, Janavi Devi, veio para o festival. Vieram vários e vários e vários devotos para o festival. E Nityananda Prabhu e Mahaprabhu também vieram. Para aqueles que conseguem ver, têm a fortuna espiritual de ver Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, eles já haviam abandonado o corpo, mas eles viram eles lá. Um grande festival. E aí Narottama Das Thakura começou a pregar para Brahmanes, pregar para todos. E ele começou a iniciar vários e vários e vários devotos. Iniciar muitos devotos, Brahmanes, todos. E nos últimos anos ele ficou muito doente. Então, Narottama Das Thakura ficou muito doente nos últimos anos. E aí os Brahmanes, a casta de Brahmani, estava com muita raiva. Eles estavam bravos, irados com Narottama, porque ele era da casta Kshatriya. Ele é príncipe, o pai dele é rei, é um Kshatriya. E o Kshatriya é inferior na casta ao Brahmana. Como que ele, um Kshatriya, poderia iniciar um Brahmana? Então a casta de Brahmanes estava muito brava com isso. E quando ele dava aula, aí iam questionar ele, iam fazer debates filosóficos com ele. E ele ganhava dos Panditis Brahmani. Ele ganhava o debate filosófico. E aí ele convertia mais Panditis, mais Brahmanes, a ficarem discípulos dele. E ele começou a iniciar. E ele ficou muito doente no final da vida. E os Brahmanes da casta, que não tinham se rendido a ele, começaram a falar, então, olha aí, ó, isso é castigo. Ele está indo contra as escrituras. As escrituras falam que um Kshatriya, um Shudra ou um Vaishya não pode iniciar um Brahmana. E começaram a defamar ele. E aí ele estava já muito idoso, e ele estava em amor de separação, e ele abandonou o corpo. Ele abandonou o corpo e os discípulos dele falaram para ele, para o corpo, né, que estava lá, falando para ele, você não pode fazer isso agora. Tudo que você pregou vai por água abaixo. As pessoas estão falando que você sofreu tanto no final com doenças porque você não podia ter feito isso. Você estava falando contra as escrituras. E aí ficaram falando isso para ele. Você não pode fazer isso, você não pode ir embora. E depois disso, Narottama Das Thakura voltou para o corpo dele. Ele, alma, voltou para o corpo. E aí ele sentou. E quando os Brahmanes ficaram sabendo disso, que ele tinha voltado para o corpo, o que os Brahmanes fizeram? Começaram a se render a ele. Depois desse milagre dele voltar, ele já havia abandonado o corpo. Isso aí somente para um devoto puro. Nós não conseguimos, depois que a gente abandona o corpo, nós almas, não vamos conseguir entrar novamente. Nós tentamos. Srila Govinda Maharaj, ele conta isso no livro Verdade Revelada, capítulo 7. Ele fala, a alma abandona o corpo, ela tenta entrar de novo, ela tenta entrar e não consegue. Ela não consegue voltar para aquele corpo. E o corpo vai apodrecer, né? O corpo morreu e vai, enfim, entrar em putrefação. Vai ser decomposto. Mas Narottama Das Thakura, um devoto puro, um associado em Mahaprabhu, lembre-se que Mahaprabhu deixou Krishna Prema no rio Padma, muitos anos lá aguardando Narottama Das Thakura, um associado íntimo de Mahaprabhu. E ele voltou para o corpo e ficou durante um período ainda. Os Brahmanes se renderam a ele, aí toda a pregação dele voltou a ter valor porque eles acreditaram nele, realmente o que ele falava era correto, não tinha nada errado no que ele falava. E finalmente, com o amor em separação de Shrimati Radharani, de Mahaprabhu, ele abandonou o corpo novamente. E o corpo dele se transformou em leite. Isso não é uma metáfora. Isso não é uma invenção. O corpo dele se transformou em leite. E aí se diluiu no rio Ganges. E Narottama Das Thakura, ele foi o último
últimos devotos que pregou a consciência de Krishna de forma correta. Depois ficou muitos anos, a concepção de Krishna, a consciência de Krishna deturpada, erroneamente interpretada. E quem resgatou todo esse conhecimento correto, puro, foi Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, Narottama Das Thakura pulou muitos anos, até mais de 100 anos, até chegar Srila Bhaktivinoda Thakura e restabelecer o Gaudiya Vaishnavismo. E através, depois, do seu filho, Srila Bhaktisiddhanta, que instituiu o Gaudiya Mata. Então, nós estamos aqui agora falando sobre isso, graças a Srila Bhaktivinoda Thakura, que resgatou todo esse conhecimento, as escrituras interpretadas da forma correta. E aí Narottama Das Thakura abandonou o corpo e a pregação dele. Hoje nós seguimos a pregação dele, nós cantamos as canções dele. Sri Namakirta é uma canção dele, Hari Harai. Tem muitas canções que são dele. O Vaishnava Thakura, que cantamos de manhã, é dele também. E as canções que não são dele, a maioria são de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, veja só, o último que pregou da forma correta, escreveu praticamente todas as canções que nós cantamos. Inclusive aqui cantamos agora há pouco, Jayanilo Premadama. E aqui vamos cantar daqui a pouco Hari Harai também, de Narottama Das Thakura. E o resto, praticamente todas, não todas, mas a grande maioria das canções que não foram escritas por Narottama Das Thakura são de Srila Bhaktivinoda Thakura, que resgatou todo o Gaudiya Vaishnavismo. E ele não escreveu somente canções, escreveu livro também. Narottama Das Thakura, um pandit, um grande devoto associado de Jiva Goswami, de Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, discípulo de Lokanatha Das Goswami, único discípulo, amigo íntimo de Shyamananda Prabhu e de Srinivasa Acharya. Então, uma grande alma abandona o corpo no dia de hoje. Por isso estamos fazendo a comemoração, estamos falando sobre a vida dele. Extremamente importante nós comemorarmos o aparecimento e o desaparecimento de um grande Vaishnava. Srila Acharya Maharaj falou isso, Srila Govinda Maharaj falou, nós temos que ler sobre a personalidade, o grande devoto, quando ele abandona o corpo e quando ele aparece. Mas por que comemoramos quando um Vaishnava desaparece? Parece para o mundo material, parece algo incoerente, né? Você fala, mas como que você vai comemorar que a pessoa foi embora? Sim, nós vamos comemorar. Nós comemoramos por quê? Porque ele voltou para Deus. Ele veio para o mundo material ajudar a população a pregar sobre a consciência de Krishna. Ficou um período aqui e voltou para Deus. E não só isso, Narottama Das Thakura, ele já tinha abandonado o corpo e ele voltou para a concepção correta ser acreditada, porque ninguém estava acreditando que era correto o que ele falava, porque ele ficou muito doente. Mas isso é uma visão errada. O devoto que fica muito doente antes de abandonar o corpo não tem nada a ver com a vida devocional dele, porque a doença não tem nada a ver com a vida devocional. As pessoas de outras religiões, de outras filosofias, elas acham que quanto mais você reza, você serve Deus, você vai ter uma saúde boa, você não vai ter problemas materiais. Não tem nada a ver com isso. A saúde boa, bens materiais, não tem nada a ver com devoção. A devoção, quanto mais devoto você é, quanto mais você pratica, mais você é sincero, mais você se rende a Deus, maior a quantidade de serviço que você vai fazer. Maior a proximidade de Deus, maior a fé. Deus não vai te retribuir com algo material, com saúde. Então essa ideia que as pessoas têm de eu vou rezar para Deus para me curar dessa doença.
Eu vou rezar para Deus para minha mãe ficar boa da saúde. Eu vou rezar para Deus para o meu filho não ter problema de saúde. Não é assim que funciona. Você vai rezar para Deus, você vai orar para Deus, você vai servir Deus, e Ele vai te dar o que em troca? Ele vai te dar mais fé nele. Ele vai te dar mais serviço devocional a Ele. A fé aumenta. A clareza, Ele vai te dar a verdade. Você vai ver a verdade do mundo como é. Não essa verdade que nós achamos que é correta, que é a verdade da mente, do intelecto. A verdade da mente e do intelecto é falsa. Ela está sendo interpretada da forma errada, ilusória. A verdade real é a verdade que Deus passa para você. Mas Ele só vai passar a verdade através do Guru se você fizer a prática correta. Não adianta ler a Escritura, não adianta ler o livro do Guru, não adianta escutar a aula se você não pratica, não faz o que é dito na aula, se você não faz o que é dito na Escritura. Não adianta. Fica só no intelecto. Tem que passar do intelecto para a alma. E como isso é feito? Através do serviço ao Guru. Através da rendição ao Guru, através de perguntas relevantes ao Guru, através do serviço sincero ao Guru. Aí a verdade vai descender para você. E a fé aumenta. É isso que Deus dá para nós. Quanto mais você serve Ele, mais serviço vem. Se Ele está gostando do teu serviço, Ele manda mais serviço. Quando Deus gosta do nosso serviço, Ele manda mais serviço para nós. Quando Ele não gosta do seu serviço, Ele tira o seu serviço. Alguns devotos perdem o serviço às vezes. A pessoa fala, poxa, mas ele perdeu o serviço. Sim. Tem alguns motivos que ele perde o serviço. Srila Maharaj falou, a pessoa abandona a missão, a pessoa abandona o serviço devocional por 2 motivos. Srila Govinda Maharaj falou, ou ela tem o ego muito forte, ou ela ofendeu, cometeu a parada, cometeu ofensa. Ofensa contra quem? Pode ser contra um Vaishnava, aquele que está tentando servir, aquele que está pregando. Pode ser uma ofensa contra o Guru, que é a pior ofensa que tem é o Guru. Pode ser ofensa contra a Escritura, você não acreditar. Você escutou hoje, agora há pouco, que o corpo de Narottama Das Thakura se transformou em leite. E se você duvidar disso, você está ofendendo a Escritura. Porque isso está escrito em alguns livros. Se você duvidar, você está ofendendo a Escritura. Você ofensa ao templo, por exemplo, ao lugar sagrado, ao lugar de peregrinação, ofensa ao templo. Srila Siddhar Maharaj fala, o templo, não há diferença entre o templo que tem adoração à deidade todo dia, que tem serviço aos Vaishnavas, que segue regras e regulamentos, não há diferença entre esse templo e Goloka Vrindavana, o mundo transcendental. Se você ofender o templo, se você fizer ofensa ao serviço, como que pode ser feita ofensa ao serviço? Negligência. Se você está negligenciando o serviço, você tem o serviço de fazer, por exemplo, guirlanda. Então, o teu serviço, estou dando um exemplo, o teu serviço é fazer guirlanda. Ou todo dia, uma vez por semana. Uma vez por semana eu vou fazer a guirlanda. A pessoa pode receber esse serviço. E aí, aquele dia que ela faz a guirlanda, ela não vem no templo, ela não faz. Ou a pessoa tem aquele dia, ou todo dia, ela faz o puja, ela oferece o arati todo dia. Ela faz o arati todo dia. Ou uma vez por semana, ou 2. Depende do lugar e do templo, isso é variável. E aí a pessoa fala, hoje eu não vou. Mas Deus não é um boneco. Mahaprabhu, a Murti, não é um boneco. Govardhana Shila não é uma pedra, é Deus. Então você pode ofender, sim, o serviço devocional. Você faz a comida de qualquer jeito, você não lava direito. Sei lá, alguma ofensa você comete e Krishna não fica feliz com o seu serviço. O que acontece? Você perde o serviço. É essa a forma que você tem de perder o serviço. Então nós temos que praticar da forma correta. A Minaya vai descender devagarinho, claro que não é tudo de uma vez só. Vida após vida, pode ser, ou nessa vida mesmo.
E aí você entra nas 9 etapas do processo devocional. Quais são as 9 etapas do processo devocional? A primeira é a fé fraca que nós temos. Todo mundo tem a fé fraca. Alguns um pouquinho mais forte, mas a fé é fraca. Aí você faz sadhu sanga, associa-se com devotos. E aí você se inicia com um guru genuíno e você começa a servir. Porque não há serviço a Deus sem um guru genuíno. Não há serviço a Deus se você não está sob a guia, se não tem um guru falando o que é para fazer e o que não é para fazer. E aí, da serviço ao guru genuíno, você tira os seus anartas, você tira os maus hábitos, você tira a tua luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a ilusão e o ego. E aí, tirando tudo isso, o que acontece? A sua fé aumenta. A outra etapa, aumento da fé. E a fé aumentando, você vai ter o queirute, você vai ter o gosto pelo serviço devocional, o gosto superior pelo serviço devocional. Do gosto superior vem o apego. Você vai ter apego pelo serviço. E do apego vem o afeto, bhava. Você vai entrar em bhava, o afeto por Krishna, o afeto pelo Guru. E de bhava vem a última parte da vida devocional, que é Krishna Prema, amor puro por Deus. E Narottama Das Thakura, ele demonstrou isso para nós, e ele retornou no corpo que ele tinha, para que ninguém mais ofendesse ele, não para que ninguém ofendesse ele, mas para que ninguém duvidasse do que ele pregou, para que todos fossem salvos, inclusive os brahmanes que ofendiam ele. E aí eles se renderam a ele, no período que ele ficou ainda aqui na Terra, e aí o corpo dele, como eu já falei, se transformou em leite e se fundiu no rio Ganges. Então hoje é um dia especial para nós, né? Por isso estamos comemorando aqui. Vamos ver se alguém fez algum comentário, se tem alguma pergunta. Vamos ter o festival, quarta-feira que vem, o aparecimento de Srila Siddhar Maharaj, o fundador Acharya da nossa missão. Então vamos fazer o festival aqui, vamos tentar glorificá-lo, tentar fazer o máximo, o melhor, mas não é perfeito, claro, mas vamos tentar fazer o máximo da melhor forma possível. Tem alguns alimentos que Srila Siddhar Maharaj gostava, como grão de bico, ele gostava muito também de arroz doce, ele gostava de manga, ele gostava de pacora, de berinjela, tem algumas preparações que Srila Siddhar Maharaj gostava. Então vamos tentar fazer essas preparações e quem quiser vir ao Templo de São Paulo, participar, venha, me avise antes. Eu vou postar o convite no grupo do Templo, provavelmente ou amanhã ou domingo, para que todos possam ver. Se programem e venham, vai começar às 7 horas da noite e na quarta-feira agora, dia 19. Próxima quarta-feira, 19. Vamos ver se alguém fez algum comentário ou alguma pergunta. Por enquanto só tem Dandavat Pranam, todas as glórias Vaishnavas, Jai Gurudeva, enfim. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai, outra canção de Srila Narottama Das Thakura. Aí eu olho quem participou conosco. Hari Harai Nam Krishna Jadavaya Namah. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Govinda Ram Shri Madhusudana. Govinda Ram Shri Madhusudana. Hari Gopinath Madana Mohan. Hari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi
Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Chandi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Gori Charana Panda. Jai Goshai Gori Charana Panda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Jai Goshai Jar Muni Tarada. Sabar Kodarimu Rapanchara. Sabar Kodarimu Rapanchara. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Ade Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Yogila. Janame Janame More Yogila. Jai Goshai Jobe Bhaje Koilo Baso. Jai Goshai Jobe Bhaje Koilo Baso. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Sankirtan Kohe Narottama Das. Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das. Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das. Hari Naam Sankirtan Kohe Narottama Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaurari. Jaya Sacinandana Gaurari. Gaura Gaura Gaurari. Gaura Gaura Gaurari. Jaya Sacinandana
Vamos ver quem está conosco aqui, participando hoje da live do Facebook. Nós temos aqui conosco hoje Premarupa Devidasi, também temos aqui Elisângela Nunes assistindo conosco, a Bimala Devidasi, direto dos Estados Unidos, da Califórnia. Temos aqui também a Ana Purna Devidasi, da Noruega. Ela mora na Noruega, mas ela é brasileira. E deixe-me ver quem mais. Temos aqui também hoje a Malini Devidasi, de Araraquara, Arjuna Krishna Prabhu, da Costa Rica. Ele é venezuelano, mas ele mora na Costa Rica. Aqui também conosco hoje a Shiki Chakravarti Prabhu, ele é indiano. Se não me engano, ele nasceu em Bangladesh, onde apareceu o Narottama Das Thakura. Ele está também aqui, participou conosco hoje. Então veja só, como o Krishna é misericordioso, ele deu o conhecimento para o ser humano de fazer a internet, fazer o aparelho celular, fazer o tablet e colocar a internet, e todos estão escutando sobre Narottama Das Thakura hoje, tão longe. Temos aqui dos Estados Unidos, da Noruega, o Ashik, que apareceu lá na Índia, a Costa Rica. Veja só, o mundo inteiro assistindo e escutando sobre Narottama Das Thakura. Isso é muito bom, termos essa oportunidade de aproveitar tudo para Krishna. Tudo é por Krishna e tudo é para Krishna. Então não desligue ainda, nós vamos agora cantar a canção própria para Kartik. Estamos no mês de Kartik, Sri Sri Damodarastaka. É a canção, quem tem o livro Kirtan Guide fisicamente, é a canção da página 253, é uma canção glorificando Krishna, e ela foi escrita por Satravati Muni. Vamos ver aqui, então eu vou pegar aqui a canção para que nós cantemos juntos. Cante em voz alta, se você estiver onde você estiver aí. Namamishvaram Sachiranandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam 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 Jashoda Biyolokhaladavamanam Yashoda Biyolokhaladavamanam Paramishramatyam Tatu Didyagopya Paramishramatyam Tatu Didyagopya Namamishvaram Sachiranandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Namamishvaram Sachiranandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yudhuntamo Nitrajugmam Jantam Karambojajugmena Shatanka Netram Shashakam Patirekam Kakanta Stitagraiva Damodaram Bhaktivatam Siddhiksalilakhirananda kunde Sabhustam nimajantam akyapayantam Siddhiksalilakhirananda kunde
Tadiyashitajeshu bhaktarchidatma Guna prematastam sadavritti bande Varam deva moksham namokshapadim va Nachanyam prineham bore shadopiya Dante bopurnato gopal bala Sudame manasya virastam kimaniya Idang te mukam bhujam abhakta nilay Vitang kuntalay snigdha raktaischa gopya Mahashumbitam bimba raktadaram me Manasabhyastam alam lakshalabhai Namamishvaram Satchidanandarupam Rasatkundalam Gokule Prajamanam Namo Devata Mudarananta Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalabdi Magna Kripa Drishti Vishyati Dinam Bhatanu Ihane Shamamagya Nidakshi Drisya Kuveratmajavatamurjaiva jata Tayamuchita Bhakti Bhajo Krito cha Tata prema bhakti tata me prayacha Namo Shegraho Meshti Damodareya Namaste Stutamne Spuradipti Damne Tadiyodara Jata Vishasya Damne Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Tubhya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Tubhya Namamishvaram Satchidanandarupam
Piyolo Kala Tavamana Paramishnamathyam Tato Jitta Gopya Namamishwaram Sachirananda Rupam Nasasundalam Gokule Vrajamana Damodara 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 Radha Damodara Radha Damodara 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 Radha Damodara Vamos ver se alguém fez algum comentário, depois que eu já olhei. Não, ninguém comentou mais nada. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com Mangal Arati. E não esqueçam que, como eu falei, na quarta-feira teremos o Festival de Shivasiddhar Maharaj. Então, Dandavat Pranam, até amanhã às 7 da manhã.